Buenas, meus amigos, estamos começando mais um programa Roda de Chimarrão aqui pela TV Costa Doce. E hoje o programa tem convidados muito especiais. A gente está aqui com o Rogério Bastos e a Liliane Papen, que vão falar um pouquinho para nós sobre a economia criativa da cultura. Tá difícil o nome, mas a gente vai explicar para vocês direitinho. E a Liliane ainda vai ensinar a gente a fazer um chimarrão bem rapidinho, em 11 segundos, é isso? Em 11 segundos. Vamos ver, será que dá um chimarrão em 11 segundos para aquele pessoal que está atrasado para sair? Fica com a gente, ceva teu mate e não perde o programa de hoje. E hoje a gente vai puxar um assunto que está entrando em pauta no Rio Grande do Sul, que é a economia criativa da cultura. Um nomezinho mais complicado, a gente vai dar uma conversada e o Rogério vai explicar para nós que história é essa, da onde vem e o que aborda, né, Rogério? Essa economia criativa da cultura, o que é isso? Explica para o pessoal. Buenas amigos, Jordana, a questão da cultura criativa é uma coisa muito antiga. Já diz tudo, né? A questão da criatividade. E nós vivemos num momento em que, e principalmente nos CTGs, em que as coisas sempre foram assim. É tradicional, sempre foi desse jeito. Só que o mesmo sistema que tu usou nos anos 70, que deu certo nos 80, foi mudado pelo boom do tradicionalismo nos anos 90, os bailes lotados, as festas cheias. Eu estou pegando só por esse lado da tradição gaúcha. É totalmente diferente agora. No século XXI, as crianças são diferentes. Essa geração que está chegando aí é totalmente diferente da nossa e do jeito que nós fomos criados. Isso só para pegar o viés do tradicionalismo gaúcho. Então está na hora de nós repensarmos, darmos uma olhada como é que funcionava antes. Final de semana, diversão era os bailes. Tu pegava nos anos 90, baile domingueira com o mesmo grupo, lotava. Aí, hoje, tu faz um baile por mês e tu não consegue botar gente suficiente lá. Por quê? Qual é o fenômeno que acontece? Bom, se tu parar para ver, nós temos que fazer uma série de mudanças no nosso jeito de atender as pessoas que nos visitam. E mais ainda, essa criançada que está aí, hoje, e os próprios adultos, tem muitas opções. Tu chega em casa, hoje a tua TV não é mais aquela válvula que tu levava uma hora para esquentar. Já não é mais a tua TV de plasma, já não é mais a tua TV de LED. Agora a tua Smart TV, que já passou de 4K para 8K, e tu pode acessar pela internet e olhar o que tu quer. Meu segmento é só futebol, e hoje tá dando só futebol, eu quero passar o dia assistindo. Tu acaba não saindo com os teus amigos, não indo para os lugares para praticar uma atividade física, que os ensaios de invernada, por exemplo, são, que o tiro de laço é. Então, toda essa mudança na sociedade, nós temos que entender e trazer para dentro do CTG e dizer, para aí, nós temos que ser criativos. Temos que mudar essa forma de ver a tradição gaúcha, não mais do jeito que nós víamos nos anos 90. E muito menos do que nós vimos no início dos anos 2000. E é essa mudança que está acontecendo agora com a proposta aí que traz o deputado Luiz Marenco. Liliane, e de que maneira a gente consegue botar isso na prática? Bom, como eu estava te dizendo, a gente vive um novo momento, né? Então nós precisamos nos adequar e fazer da tecnologia uma ferramenta que nos sirva como um caminho para o objetivo que nós queremos alcançar. Então, conforme eu estava comentando agora em off, a gente tem dentro dessa cadeia criativa, dentro dessa cadeia produtiva da cultura gaúcha, muito mais do que aquilo que só envolve os CTGs. A cadeia produtiva da cultura gaúcha ela é muito maior, ela vai desde aquela artesã que produz essas peças lindas que as prendas usam agora na participação nas entidades, até aquele trabalho mais artesanal feito com a lã de ovelha no tear, até a parte do artesanato, do pano de prato que é vendido na feirinha da rua. Tudo isso está dentro dessa cadeia produtiva da cultura gaúcha. E os CTGs são um elemento
dentro dessa construção. A música regional, ela vai muito além daquilo que envolve o cancioneiro gaúcho. Ela tem outras vertentes que nós, tradicionalistas, exploramos menos, mas nem por isso com menor qualidade do que as que nós estamos acostumados a escutar, né? Então a gente precisa fortalecer esse segmento e aprender a reconhecer tudo que pertence ao gaúcho, sendo tradicionalista ou não. E dessa forma nós vamos conseguir fortalecer principalmente a nossa economia, porque isso abre um mercado, um campo de trabalho muito grande. Nós falávamos há pouco sobre o social media. É uma profissão que até 10 anos atrás não existia. A partir do advento das redes sociais é que esse profissional começa, então, a fazer o trabalho de divulgação e a dar visibilidade para as empresas. Um erro comum que as entidades tradicionalistas cometem, e muitas vezes as empresas cometem e as instituições cometem também, é o fato de achar que eu vou colocar no Facebook e todo mundo vai saber. Não é assim. O Facebook tem o algoritmo que determina a quantidade de pessoas que vai ser atingida, que vai ser impactada com aquela publicação. E ele não foi criado para ser o mais bonito, ele foi criado para gerar lucro, para dar dinheiro. Então, quando tu impulsiona uma publicação, tu acaba aumentando o alcance desse post. E nós temos hoje pessoas especializadas em segmentar essas publicações. E dentro das entidades tradicionalistas, nós temos aí vários profissionais que são altamente qualificados, que já trabalham nesse tipo de mercado e que muitas vezes não são explorados. Então, a gente precisa reconhecer as ferramentas e reconhecer as peças que podem operar essas ferramentas. Porque não adianta, eu sempre digo, tu dar uma colher de pau para o cara que é pedreiro. Tu tem que dar para a cozinheira, né? Então, quando tu dá a tarefa certa para o profissional certo, aquilo certamente vai acontecer, vai dar certo e vai fomentar o teu evento. E conciliar os meios de comunicação. Não usar só uma única plataforma. Tu precisa do boca a boca, tu precisa do bilhetinho na casa dos vizinhos informando do que está acontecendo, tu precisa do Facebook também, tu precisa do Instagram, tu precisa de outras redes sociais, tu precisa da faixa na frente do CTG, que antes só ela fazia todo esse serviço e agora não faz mais. Então, otimizar essas possibilidades para que os CTGs se tornem rentáveis e se adequarem ao novo momento. O Rogério usa sempre um exemplo dos cinemas, que eu acho muito interessante, quando ele fala da questão das salas que eram imensas, né? 500 pessoas, e aí tu não conseguia atender todo mundo com qualidade. Então as salas foram reduzidas e agora tu já entra com a pipoca, todo mundo é atendido, tu entra com refrigerante, enfim. Isso falta para as nossas entidades tradicionalistas, né? Falta que a gente saiba atender o nosso público. Seja ele o público interno, que já conhece a casa, seja aquela pessoa que é um turista e que está vindo pela primeira vez. Esse acolhimento precisa ser feito da forma mais próxima, mais carinhosa possível, porque é assim que nós vamos fidelizar esse cliente para que ele volte depois. Então tem uma série de estratégias que precisam ser pensadas para que a gente possa usufruir dos benefícios que essa mudança vem trazendo. Tu me alcança um mate, porque a nossa roda, a gente fica encantado vendo ela falar. E aí a gente... Não, e eu tava aqui me preparando para interromper ela e fazer algumas perguntas, né? Quando vinha a pergunta, ela já me dava a resposta. Eu não consegui fazer nenhuma pergunta. Mas é bom, isso é bom. É muito bom e é um assunto que precisa ser debatido, que precisa ser levado adiante, né? E isso só vem valorizar cada vez mais a nossa tradição, né? E é uma maneira da gente se adaptar aos novos tempos, né? Usar as ferramentas que a gente tem que usar, que são as ferramentas novas, e se adequar a elas, né? Sempre visando tirar o melhor proveito delas e cada vez mais fomentar a nossa tradição. Eu acho que a proposta em si, né, é basicamente isso: valorizar os nossos artistas, valorizar a nossa cultura,
né? De uma maneira que seja mais simples, mais fácil, porque as ferramentas facilitam a nossa vida, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, se é que eu consegui entender sobre o assunto, né? Não, explicou muito bem, mas passar o mate ele não passou, né? O mate não chega. O mate não chega. Mas olha só, o que aconteceu aqui na Costa Doce, especificamente em Guaíba mesmo, no CTG Gomes Jardim, que realizou domingo no CTG. Todo mundo ficou maravilhado com aquela coisa, muitas atividades, pessoas fazendo um monte de coisa. Era churrasco, era chimarrão, eram atividades com cavalo, as crianças brincando, tinha uma série de atividades no parque. Aquilo é o básico do básico que um CTG deveria fazer. Aí tu fica deslumbrado com aquilo. Uma outra questão é que assim, no CTG as coisas sempre foram assim. Sempre se fez assim. Sempre foi desse jeito. Só que a sociedade mudou. A sociedade dos anos 90 encheu o CTG ao natural. Tanto que o CTG criou barreiras para algumas pessoas. Tu não pode entrar assim, tu não pode entrar assado, não pode... No CTG tu não entra assim. E a forma de atender, muitas vezes, foi errada. De chegar na pessoa, tu não pode entrar. Tu não pode dançar. Nunca pensando assim, ó, esse é um futuro cliente. Orientar. É um futuro cliente, eu vou orientar ele para que ele venha aqui. Então, mudou. Hoje chegar para um jovem, não, aqui tu não pode fazer, ele pega o celular dele, procura onde ele pode fazer o que ele pretende. Ele pretende se divertir, então ele vai para outro lugar. O que a Lili falou da questão do cinema... Nos anos 80, 90, o Cine Cacique em Porto Alegre cabia 500 pessoas. Então o pessoal ia lá se divertir, entrava, assistia o Rambo. Você que está nos assistindo, fez curso de datilografia, provavelmente assistiu o Rambo, né? E aí 500 pessoas lotavam. Quer dizer, numa sessão só, 500 pessoas entraram, que não vão voltar mais, e não consumiram quase nada porque não deu tempo. Agora não. Agora tem várias sessões, 100 pessoas, 100 e poucas pessoas entram na sala, confortável, gostosa, com ar-condicionado, o cheiro da pipoca na entrada, tu compra um balde e quando entrar ele vai ter que comprar outro. Quer dizer, o valor agregado, o atendimento diferente fez com que o cinema desse um up. Quantos cinemas fecharam em Porto Alegre na década de 90 porque não tinha mais pessoas para... Os filmes eram ruins? Não. Os filmes continuam bons, mas hoje tu pode assistir eles em casa. Tu senta no teu sofá, com o teu ar-condicionado, com o teu controle. Quero assistir só futebol hoje, tu assiste. Como é que eu vou fazer para levar aquela pessoa lá para o CTG, para que ela compre uma bombacha, uma bota, consuma produtos e a economia gire? Aqui, quer dizer, vai entrar mais dinheiro na economia, ela vai girar, vai aquecer e, quer dizer, é bom para todo mundo. E é isso que nos falta. Aquele bom atendimento de trazer a pessoa... Eu já sei que quando eu chegar no CTG para o almoço, vai ser... a invernada vai se apresentar, entrada, 3 danças e saideira. Isso é padrão de rodeio. Nós temos que mudar isso. Nós temos que ter um espetáculo, um teatro. O que o pessoal mais gosta no Enarte? É entrada e saída, né? Por que não exploramos isso? Claro que mostrando as danças, são tradicionais e tal, mas a teatralização levaria as pessoas para assistir, poder explorar a poesia de uma outra maneira. Eu queria falar sobre esse assunto de, né, trazer a comunidade para mais perto, que é uma dificuldade que a maioria dos CTGs tem, né? De trazer e mostrar que o CTG não é só dança, tem muitas outras coisas que acontecem dentro do CTG, né? De que maneira vai ser, por exemplo, as pessoas que fazem parte da entidade vão ser instruídas, vai ter algum workshop, alguma coisa, para que as pessoas possam entender como funciona isso, como é que tu tem No primeiro momento vai ser feito um censo para levantar as prioridades, é isso? Exatamente. A ideia do projeto, dessa comissão da cadeia produtiva da cultura gaúcha, ela vai mapear quais são as potencialidades de cada região do estado, o que cada um produz e como essas potencialidades podem ser exploradas. E aí, a partir disso, a capacitação para que essas potencialidades sejam apresentadas. Uma coisa que nós batemos já há algum tempo no Identidade Gaúcha é que nós, gaúchos, ainda não sabemos vender o nosso produto mais precioso, que somos nós mesmos. Tu vai para qualquer estado brasileiro que tem um turismo segmentado
E tu desce no aeroporto, as pessoas já estão lá te esperando com uma baiana para vender acarajé. Nós estávamos falando sobre isso essa semana. É verdade, foi um assunto que a gente abordou a respeito disso, que a gente não tem essa facilidade de encontrar, né, nas ruas da capital do nosso estado, né, alguma coisa nesse sentido. Um exemplo, a gente tem um pouquinho, enquanto tu estava se arrumando ali, nós estávamos conversando nos bastidores com o Rogério, e aí nós estávamos explicando para ele, né, o segundo fator, na verdade. Nós estamos aqui brigando, gente, eles não enxergam, daí a gente fica se debatendo aqui que nem uns loucos, porque no vídeo não aparece, mas a gente tem uma mosca, né, no cenário, a gente está no campo, né, a gente grava no meio do campo, calor, né, e aí os bichos começam a aparecer, os mosquitos, já tá ficando de tardezinha. Deixa que vamos lá. E aí seguida a gente se debate aqui, essas pessoas são doidas, né, no programa. E aí nós estávamos falando, enquanto tu te arrumavas, que assim, ó, o Roda de Chimarrão, o programa nasceu no intuito de trazer a comunidade para dentro de uma mídia, que era a TV Costa Doce, né, que abrangia vários assuntos dentro da comunidade, furando a fila, e que não tinha um programa, né, tradicionalista dentro da grade. Então surgiu o programa Roda de Chimarrão. E agora, uns dias passados, nós conversando com uma amiga nossa de Porto Alegre, a Karina Nunes, e a gente está com um novo projeto. A gente não vai contar ainda, porque, né, a gente está em andamento, mas era justamente isso, fazer com que os turistas que cheguem, né, que ela trabalha nessa linha de turismo, que cheguem na capital, que cheguem ali no hotel dela, ali onde ela tem, tenham uma experiência gaúcha. Porque eles chegam e a reclamação é justamente essa. Não vejo gaúcho, não vejo prenda. Eu tô na capital do estado e eu não vi uma prenda. Se eu vou na Bahia, aonde eu vou tem uma baiana me servindo uma comida. Eu fui numa churrascaria e não tinha nenhuma prenda me atendendo. Eu não sei como é que é um vestido de prenda. Eu nunca vi um vestido de prenda. E o que é pior ainda, em determinados lugares, a aproximação que se tem com essa imagem é uma imagem deturpada. Sim, meio festiva demais, né? Exatamente, meio fantasiada, eu diria, né? Então nós precisamos aprender a valorizar esse personagem, esse ser gaúcho, do qual nós nos orgulhamos tanto, e nós precisamos urgentemente transformá-lo em produto turístico. E eu sei que muitas pessoas podem criticar essa ideia achando que estão querendo desvirtuar a tradição. Não é nada disso. É, ao contrário, mostrar a tradição em sua essência para as pessoas que nunca tiveram esse contato. Esse novo momento, ele nos traz um termo que é muito comum na área de marketing, que é a experiência de usuário. Quando tu vai para algum determinado lugar, ou tu vai participar de um determinado programa, ou tu vai num determinado restaurante, é oferecido ao cliente a experiência de usuário, que é aquela ideia de que tu pode ir ali na horta colher o tempero que vai ser usado no teu prato, que é aquela ideia de que tu pode ajudar na programação do aplicativo que tu vai utilizar, que é a própria ideia de personalizar a televisão em casa, o celular que tu usa, o tablet que tu carrega, o notebook que tu leva na bolsa, né? Essa personalização, ela sempre foi uma busca do ser humano, e isso está sendo convertido em produto quando nós falamos desse novo momento que a tecnologia nos oferece, né? Então nós precisamos oferecer ao nosso turista essa experiência de usuário, mas não uma experiência fantasiosa, uma experiência real, em que ele entre na entidade e ele tem a possibilidade de daqui a pouco dançar num ensaio da invernada. Ele tem a possibilidade de acessar uma cozinha e ver como é feito o churrasco de verdade, não aquele que é feito para enfeite, né? A experiência é o que ele vai levar de mais valioso. E é o que vai fazer com que ele diga para outras pessoas: tchê, tu tem que ir no Rio Grande do Sul. Ele não vai dizer tchê. Mas... que seja. Com a experiência capaz de ter dizer, né? Vai dizer tchê, vai sair daqui dizendo tchê, vai sair daqui dizendo bah, vai sair daqui dizendo tri legal, e vai chegar nos amigos e vai dizer assim: tia, tu tem que ir no Rio Grande do Sul, porque lá os caras ensinam a fazer um churrasco que é espetacular. E por falar em churrasco, a gente entra num outro tema, que é uma nova possibilidade desse mercado criativo. As pessoas estão cada vez mais
acomodadas cada vez mais na sua zona de conforto e cada vez querendo ter menos trabalho, né? Então tu já compra o churrasco pronto ali na churrascaria, tu já leva a maionese no potinho para casa para não ter o trabalho de fazer, porque domingo é o teu dia de descanso, domingo é o teu dia de lazer e tu quer ter o mínimo de trabalho possível. E nasce aí dentro dessa proposta uma nova profissão, que é o especialista, o mestre churrasqueiro. Aquele cara que é bom no assado e que vai começar a fazer churrasco para festas, para pequenos grupos, para pessoas que não querem ter o trabalho e que vão receber amigos e convidados, que antigamente era uma coisa que era elitizada, que só quando tu tinha um certo recurso financeiro tu podia contratar um buffet para fazer a tua ceia de Natal, ou as empresas faziam para os seus convidados, para os seus visitantes. E agora isso se populariza, isso se torna um novo meio criativo de ganhar dinheiro e de gerar renda. Então a gente precisa estar atento a essas possibilidades e daqui a pouco perceber um novo modelo de negócios que pode ser aplicado dentro da nossa vivência e a partir da nossa experiência da cultura gaúcha. Nós vamos dar seguimento a essa conversa. Vocês vão explicar para nós no próximo bloco agora de que maneira, então, depois que for feito o censo, como é que vai ser a prática disso, como é que vai ser colocado em prática depois que nós tivermos as respostas do censo. Tu vai ensinar a gente a fazer um chimarrão, bem rapidinho, é isso? Mas a gente vai chamar os nossos colaboradores culturais. Daqui a pouquinho a gente volta. Dona Girafa Brechó Infantil, com mais de 5.000 itens à sua disposição, que são higienizados e passam por um processo de lavagem e limpeza. Área Kids e Cantinho do Café, setor de avaliação de peças, estacionamento e ar-condicionado, num ambiente amplo e com as melhores funcionárias esperando por você, na Rua São José, 867. Telefone 99810-7301. Voltando, então, vamos ver essa história do chimarrão rapidinho. Especialista em chimarrão, é isso? Eu costumo dizer que eu sou uma ativista do chimarrão, é um pouco diferente. A escola de chimarrão, ela nasce lá em 1998 dessa ideia que nós tínhamos de preservação. Nós entendíamos que se nada fosse feito, o consumo da erva mate, do chimarrão enquanto cadeia produtiva poderia ir perdendo adeptos. E a ideia foi justamente de fomentar e fortalecer essa cadeia produtiva. E quando a gente fala em cadeia produtiva, geralmente as pessoas pensam no produto final, né? Mas dentro disso e dentro da... Porque a erva mate, de certa forma, e o chimarrão, com certeza, fazem parte dessa cadeia produtiva da cultura gaúcha. E quando a gente fala em erva mate, a cadeia produtiva ela é muito extensa. Porque ela vai desde o tarefeiro que colhe lá as folhas para levar para a ervateira, até a pessoa que produz as mudas que vão ser plantadas, que vão renovar o erval ou que vão produzir um novo erval. E a partir disso, nós temos outros elementos que vão sendo incorporados, que é o vendedor, que é o entregador, que é a moça que faz lá a degustação ou a promoção do produto no supermercado, o produtor de cuia, o produtor de bomba, o vendedor de garrafa térmica, a pessoa que faz a embalagem, o designer que cria a embalagem para que seja produzida. Então, a gente tem aí uma cadeia imensa que vai ser fomentada quando nós tivermos um maior número de consumidores. E mais do que isso, cada vez mais as pessoas têm buscado alternativas saudáveis, salutares para o seu cotidiano, né? Tem largado os refrigerantes, tem deixado sucos que vêm com uma carga de açúcar muito grande e tem buscado bebidas mais saudáveis. E o chimarrão é uma dessas opções porque ele é o chá natural mais completo do qual se tem conhecimento. Ele é rico em vitaminas, sais minerais, é digestivo, é diurético, é um estimulante natural, um regenerador celular, previne o envelhecimento precoce das células, combate os radicais livres. Então ele traz uma gama de benefícios que nós gaúchos desconhecemos. Se tu perguntar para 10 gaúchos
9 ou 10 vão te dizer que tomam por hábito, por tradição, porque é um costume, mas não porque conhecem de verdade o que eles levam na cuia. Os benefícios que tem. Então, a ideia da escola de chimarrão é justamente mudar essa percepção sobre o chimarrão e fazer com que mais pessoas tomem o chimarrão e introduzam o chimarrão no seu cotidiano e na sua dieta. E assim também alargar as fronteiras. Nós sabemos que o gaúcho, para onde vai, leva a sua tradição, leva os seus usos e costumes, mas ainda assim a gente percebe uma resistência ao chimarrão. E aí nós fomos entender por quê. E a percepção é justamente essa, de que as pessoas não conhecem e por isso acabam não tomando. É muito comum a gente dizer que a gente não pode amar o que não conhece, e com o chimarrão não é diferente. Então a Escola de Chimarrão nasce em 98 como um projeto cultural de uma indústria de erva mate que tinha essa percepção. Em 2004 se torna uma instituição independente, com um CNPJ próprio, vira uma ONG, uma ONG, e começa a viajar o Brasil inteiro, ensinando as pessoas uma forma prática. Porque esse é um outro ponto. Se tu tentar fazer uma vez, 2 vezes e não conseguir, teu chimarrão cair, entupir, o barranquinho não ficar bonito, na terceira vez tu desiste. Tu desiste. Ou pede pro marido. Na terceira vez tu desiste. Conta pra nós. É ela que faz o chimarrão lá, Rogério. Não, depois de 30 anos fazendo do jeito que vocês costumam fazer em casa, enche ali, vira na mão, limpa na bombacha, bota água morna, espera inchar, tapa a biqueira e coloca e entope, aí eu mudei o jeito de fazer nesse sistema aí que ela faz. Todos os dias eu mudei a vida desse homem, vocês não estão entendendo. Antes e depois, né? Literalmente eu mudei a vida dele. Eu não sei como é que eu vivi até os 40 anos sem ela. Também não sei. Sempre roxo tomando... mate entupido. Pior, né? Sempre assim, várias técnicas pra não deixar entupir, sempre entope, não adianta. Principalmente o pessoal costuma usar aquele filtro que alguns chamam de camisinha, né? Pelo fato de já usar esse apelido, a pessoa deveria teorizar que só pode usar uma vez. E às vezes tu pega uns... tá totalmente preto, cheio de... Todos os resíduos possíveis estão ali, né? E às vezes ele rebenta, já vai lá pra cima, né? Que nem uma saia. Então, pessoal, não use o filtro. Se usar, use uma vez só. E como o próprio nome diz, boa parte dos benefícios acabam ficando dentro da cuia quando tu usa esse filtro, né? Porque especialmente as fibras da erva mate, que são extremamente benéficas para o organismo, acabam não chegando à boca. Então, melhor é não usar. E para fazer o chimarrão, a gente sempre precisa dar a dica da escolha dos avios. Uma boa cuia, uma boa bomba, né? Preferencialmente uma cuia mais lisa possível. Agora, existem umas cuias lindas, decoradas, mas que por vezes escondem algum defeito do porongo, porque é o fruto do porongueiro e pode ter uma rachadura, pode ter um carunchinho, alguma coisa. Então, o melhor é o mais lisa possível, que vai ser mais fácil de higienizar e que não vai ter problema. A bomba, nós sempre damos a indicação do uso da bomba de aço inoxidável, por questão de custo-benefício, ela tem um valor bem acessível e uma durabilidade muito boa. Além disso, ela não oxida, ela não cria aquele zinabre, aquele tom azulado da prata. Então, ela tem, assim, tu pode deixar guardada e ela vai estar sempre do mesmo jeito, não vai pegar gosto ou soltar a oxidação interna, né? E para preparar o chimarrão é muito simples. Água quente a 70 graus, que é pronta para tomar o chimarrão. Os mais antigos diziam quando a chaleira chia, né? Hoje a gente não pode mais confiar nem nas chaleiras, porque tu larga em cima do fogo e ela começa a apitar. Então o ideal é que se tenha um termômetro ou que se use alguma técnica para controlar a temperatura. Uma boa dica é olhar o fundo da chaleira. Quando as primeiras bolinhas começarem a se soltar, a água está mais ou menos 70 graus, está no ponto. Ou lavar 2 moedinhas de 5 centavos, botar no fundinho da chaleira. Eu ia comentar assim, não vou falar, né? Simpatia não vou falar. Pra ter dinheiro o ano inteiro. Sempre vai ter 10 centavos dentro da chaleira. E quando elas começarem a trepidar, tá no ponto a água. Como preparar o chimarrão? Mais ou menos uma colher de erva no fundo da cuia, que é a quantidade para dar o sabor. Água quente a 70 graus, que é pronta para tomar o chimarrão até o pescoço da cuia, até a parte mais estreita. Cobre toda a abertura da cuia com a erva mate. Dá uma batidinha para ajeitar, deixar bonito.
Com a bomba, afasta para a lateral para criar um espaço, firma o barranquinho. Tá conseguindo pegar, Paulo, direitinho? Completa a água aqui, ó. E com movimento lateral, sem fechar a biqueira, coloca a bomba no lugar. Tá pronto o chimarrão. Sem entupir. Sem entupir. Olha que facilidade, né? Não, e aí não suja a mão. Não suja a mão. Né? Não fica com aquela... Porque lá em casa tem assim, tem o cevador, né? Só que é engraçado assim, ele nunca se lava sozinho e ele sempre fica... Quem foi a pessoa que fez o chimarrão, ele sempre fica ali em cima da pia, né? Tupete, ó. Redondinho, bonitinho, é verdade. Eu sujo a mão... Faço esse tupete. Ele suja o cevador, ele suja a mão e ele suja a bombacha. A questão sem falar, né? A questão da bomba é ciência, né? Quando tu tampa a biqueira, só tem um lugar onde sai o ar, que é lá embaixo nos furinhos. E aí tu coloca dentro d'água. Quando tu solta, o ar vem e aí ele vem trazendo tudo que ele pode, né? Quando tu coloca assim, na 6ª série, agora deve ser 7º ano, eu já me perdi nessa coisa do colégio, tu colocando lateralmente, em ciências tu aprende o princípio dos vasos comunicantes. A água vai entrando nos furinhos e vai ocupando espaço e vai subindo. Ela vai descendo e a água subindo. Quando tu colocar lá no fundo, ela não vai puxar a erva mate. Então ela não pode entupir. Ela não vai procurar entupir. Por isso que é científica a coisa, não é assim, porque inventaram isso aqui, Não, tem que socar. Tá comprovado cientificamente, né? Tá. Muito Tá aí, bom. então, gente, testa em casa, conta pra nós nos comentários como é que tu faz o teu mate, né? Lá em casa cada um tem um jeito de fazer. Eu gosto de fazer com água bem quente, eu gosto de chimarrão bem quente. A minha pode ser um pouquinho mais de 70 graus, pode ser 80, né? Às vezes até a gente deixa ferver a água, né? Esquece e fica por lá. Bota a água fria junto. O Otton, o meu filho, faz com água fria o chimarrão primeiro, né? Tem todo... Não faz com água quente de jeito nenhum. Tem todo... Cada um faz um jeito. Algumas pessoas preferem cevar o chimarrão com água fria porque aí lava o pó, que é essa parte mais fininha. A gente já usa água a 70 graus porque é exatamente esse pó que leva a maior quantidade de fibras para o nosso organismo. Mas com relação à água fervente, o ideal é não usar, tá? Porque conforme a gente vai fervendo a água, ela vai consumindo as partículas de oxigênio, né? E a água acaba perdendo essa oxigenação e acaba lavando o mate. Os mais antigos, inclusive, dizem que não adianta deixar esfriar, não adianta botar água fria. Na verdade, ela já perdeu a oxigenação, né? Exatamente. Então, ela acaba queimando a erva, o mate fica sentado no fundo e ficam só os palitinhos boiando. Mas um pouco de ciências, né? É tu ferver a água é o meu jeito de filtrar. Vou ferver a água e ela vai ficar pura. Aí ela esfriou, tá geladinha, bota teu peixinho ali dentro pra ver o que acontece com ele. Não tem oxigênio, não adianta. Já foi. Então é o sabor é mais uma coisa que dá sabor ao chimarrão. É o tipo de água que tu vai usar. A gente vai chamar de novo os comerciais e a gente volta falando um pouquinho mais, porque esse povo aqui tem um programa na rádio e a gente vai fazer um convite para vocês. Vendas e instalações de piscinas, produtos químicos com teleentrega, assistência técnica e acessórios, aquecimento elétrico e solar, consertos e pequenos reparos, troca de areia, pisos e decks, confiança e transparência, pós-vendas, assistência técnica e garantia. Aproveite o calor para dar aquele mergulho em sua casa. Conceito Piscinas, Avenida Ney Brito, 585, na Coab. E tá aqui, o mate cevado rapidinho, tá aprovado. Conta pra nós como é que vocês fazem o chimarrão de vocês. E a gente tem um convite especial para fazer, né? O pessoal assiste o programa Roda de Chimarrão e escuta a rádio. Que história é essa? Nós temos de terça a quinta o programa Identidade Gaúcha na rádio quero.net, onde a gente trata essa coisa do regionalismo, do gauchismo, do tradicionalismo, do folclore gaúcho, e com muitas entrevistas. São programas praticamente históricos. Já levamos lá o Padre Canelas, o cara que quando jovem criou o departamento jovem do movimento tradicionalista gaúcho. Ele foi secretário no tempo do Conselho
coordenador nos anos 60, antes de nascer o MTG, entre outros tantos entrevistados que tivemos lá. Isso tudo fica para a história. Esses programas são importantes porque hoje a internet ela serve como um arquivo histórico para a gente. Vocês têm a página no Facebook, alguns programas é live, né? Tem live, então o pessoal consegue assistir depois, as lives ficam lá para o pessoal buscar. Isso, os programas que levam convidados são com live, então as lives já ficam disponíveis na fanpage da radioqueroquero.net e também na fanpage do Identidade Gaúcha, que é o programa que nós produzimos e apresentamos todas as terças, quartas e quintas, das 8 às 10 da manhã, nesta rádio que roda na web e também em aplicativos de celular. Nós estávamos comentando, né? O programa já tem há bastante tempo, né? Mais de ano, né? Quantos anos já está? São mais de 200 edições, é 1 ano e uns 4 meses já de programa. Mas já fez 1 ano em junho. Já tem um pouquinho já passou, mais. Já foi 1 ano e 4 meses, já tá. Porque eu tava brincando com o Rogério, né? Dizendo que antes eu conseguia assistir bastante vocês, né? Ouvir, na verdade, porque era no meu horário de trabalho e eu ficava trabalhando e ouvindo vocês. Depois, quando eu comecei a trabalhar junto com certas pessoas, né? A pessoa não fica quieto durante o serviço, aí já não consigo mais assistir, ouvir nada, né? Mas tá aí o programa recomendado, tem um material imenso, né? A gente que está iniciando nesse meio da comunicação, né? Nessa função, um pouquinho mais diferente, né? Que é um programa da TV Costa Doce, mas posso dizer que tive bastante inspiração nos programas de vocês. Muito obrigado, gente, foi ótimo receber. A gente está na rua porque o dia tá lindo, Guaíba só chove, né? A gente está na umidade, mas parou um pouquinho de chover, a gente conseguiu vir para a rua para curtir um pouquinho do cenário onde a gente grava aqui. Muito obrigado mesmo, espero que vocês voltem, que a gente tenha, né, também daqui 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, muita história para contar. Foi um prazer mesmo poder fazer esse programa com vocês, receber vocês aqui, né, e dizer também que a gente vai continuar levando esse assunto do chimarrão, né, levando esse assunto da economia criativa, né, da nossa cultura, e vamos tentar fomentar mais sobre esse assunto, né, que o nosso programa tenta abordar assuntos, né, que são dessa importância, e a gente tem também uma ideia de sempre trazer as crianças, que é uma maneira da gente estar fomentando a nossa cultura, mostrando que a nossa cultura está viva, porque sempre tem jovens artistas aparecendo, né? A gente tem essa sorte, né, de ter aqui e dizer para vocês que é um prazer, e se um dia a gente puder ir no programa de vocês, né, com certeza, já estou fazendo um convite aqui já, né? Me convidando, será um prazer imenso poder estar lá, porque realmente é um sucesso. Sabe que a nossa grande diversão no início era levar o pessoal para lá. No ano que foi o tropeirismo foi tema da Semana Farroupilha, nós levamos o tropeiro para lá, eles fizeram toda uma comilança, né, uma gastronomia tropeira, então a gente procura fazer essa coisa temática também. É importante lembrar que não é só nós aqui no Rio Grande do Sul fazendo tradição, é um Brasil inteiro. Neste mês de novembro nós temos o Congresso da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, onde acontece a escolha dos peões tradicionalistas e das primeiras prendas do Brasil. E além disso, a Confederação Norte-Americana do Tradicionalismo Gaúcho Brasileiro, super ativo. Esse ano um grupo de Viamão esteve lá junto com o Paulinho Micharia e fizeram uma turnê de leste a oeste nos Estados Unidos, visitando o tradicionalismo lá. Nós do programa Roda Chimarrão já tivemos gravando em Chapecó, né? A gente passou um pouquinho, né? Saímos daqui do sul, a gente foi ali no rodeio deles, que é bem grande, e tu vai estar em Guaíba amanhã, isso? Sim, a convite da coordenadoria, da subcoordenadoria do Delta Jacuí, vamos estar falando sobre comunicação. Por quê? Toda essa coisa que está mudando e que é importante. Sei que você está no CTG, você pensa assim, mas sempre foi assim. Tenta entender o que está acontecendo com a sociedade, tenta entender que essa geração de filhos é diferente da nossa geração, dos datilógrafos. Nós usávamos 10 dedos, eles usam 2 dedões e correm na nossa frente com isso. Então nós temos que entender essa sociedade nova para entender como é que eu vou gerir o meu CTG agora. Como é que eu vou atrair clientes novos, pessoas novas que entrem e queiram ser tradicionalistas como nós fomos e criamos os nossos filhos. Tem que pensar nisso. Aonde que vai ser? No CTG? Vai ser no Berço Farroupilha. No Berço Farroupilha, em Guaíba, então.
amanhã, né? Segunda-feira, dia 11. A partir das 20 horas, com o encontro da subcoordenadoria e depois a palestra. Então tá lá. Gente, muito obrigado. Roncou o nosso mate. Até o próximo domingo. Até domingo que vem. Na Guaíba Embalagens você encontra tudo o que precisa para fazer a sua festa. Guloseimas, embalagens, ingredientes, fantasias, decorações e muito mais. Venha nos visitar. A sua festa começa aqui. Rua José Montauri, 520. Guaíba Embalagens há 10 anos fazendo a festa com você.